O som dos grilos era o único companheiro de Davi. Um senhor de 58 anos que vivia uma vida pacata em sua fazenda, em uma área rural de Cruzeiro. As noites ali eram escuras, mas tranquilas, e o céu, sem a poluição luminosa da cidade, era um espetáculo de estrelas. Nos últimos tempos, no entanto, essa tranquilidade havia sido quebrada por rumores. Os vizinhos falavam sobre luzes estranhas que se moviam no céu em silêncio absoluto. Davi, um homem cético e de pés no chão, não dava crédito às histórias. É apenas uma aeronave, ele dizia, mas a frequência dos relatos o intrigava. A curiosidade, uma emoção que ele não sentia há anos, começou a crescer. Ele decidiu que, para acabar com a especulação, faria sua própria vigília. Era uma noite sem nuvens, perfeita para a observação. Davi se sentou em sua varanda, com uma xícara de café quente nas mãos e o olhar fixo no céu. A primeira hora foi monótona, com apenas as estrelas e o brilho distante da cidade. Ele estava prestes a desistir quando as viu. Eram 3 luzes. Elas não piscavam como as luzes de um avião. Eram fixas em um tom de azul elétrico e se moviam com uma velocidade e uma agilidade que desafiavam a lógica. Elas formaram um triângulo perfeito e, em um instante, pararam pairando no céu, como se estivessem observando o mundo lá embaixo. O coração de Davi batia forte. Ele não estava vendo um avião, nem um drone. Aquilo era algo diferente. O silêncio era absoluto e ele sentia a pele arrepiar. As luzes de repente se moveram e, com um zumbido baixo, começaram a descer em direção a um pasto a cerca de 1 quilômetro de sua casa. Davi, em um ato de coragem e fascínio, pegou sua lanterna e caminhou em direção ao local. Ele sentia o cheiro de ozônio, o cheiro de tempestade, e a terra sob seus pés parecia vibrar. O medo se misturava com uma estranha euforia. Ele se aproximou e o zumbido se tornou mais alto, mais intenso. Ele chegou à beira do pasto e viu uma nave. Era um disco perfeito, feito de um metal liso e escuro, com as luzes azuis pulsando em sua base. Não havia portas nem janelas. A nave estava ali, silenciosa e imponente como um segredo do universo. De repente, a luz da nave se tornou mais intensa. Uma espécie de raio de luz, como um holofote, saiu da nave e iluminou o chão. O coração de Davi parou. A luz não era apenas luz, era uma energia. Ele sentiu que seu corpo estava sendo puxado como se fosse um imã. Ele se agarrou a uma árvore, mas a força era grande demais. Ele viu uma figura descer da nave. Era esguia e alta, com uma pele de um tom de cinza claro. Seus olhos grandes e escuros não pareciam ter pupila, e a cabeça era desproporcionalmente grande. A criatura se moveu com uma elegância sobrenatural, e seus braços longos e finos não pareciam ter articulações. O medo de Davi era paralisante. Ele estava diante de algo que desafiava toda a sua compreensão. A criatura se aproximou dele e, com um movimento lento, estendeu a mão. Não havia hostilidade em seus movimentos, mas uma curiosidade fria e científica. Davi, sem saber o que fazer, fechou os olhos. Ele sentiu uma pontada na cabeça, como se alguém estivesse entrando em sua mente. Ele viu imagens, flashes de planetas distantes, de estrelas, de galáxias inteiras. Ele sentiu a vastidão do universo. A criatura não estava ali para machucá-lo, mas para se comunicar. A criatura tocou sua testa e, em um instante, a dor desapareceu. A luz da nave se tornou menos intensa e a criatura, com um último olhar, se virou e entrou na nave. A nave, com um zumbido, subiu no céu e, em um piscar de olhos, desapareceu, deixando Davi sozinho no pasto. Ele ficou ali, no meio do nada, com a mente cheia de imagens e o coração batendo forte. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que sua vida havia mudado para sempre. O ceticismo que antes era sua armadura se desfez. Ele havia visto a prova de que não estamos sozinhos no universo. O velho João, 65 anos de vida, 40 deles dedicados à adrenalina da polícia militar, finalmente encontrava a paz que tanto buscava. As sirenes, o barulho da cidade e o constante estado de alerta haviam sido trocados pelo canto dos pássaros, o farfalhar das folhas e o aroma da terra molhada. Ele se mudou para uma pequena propriedade rural na zona de São José do Barreiro, um paraíso escondido no interior de São Paulo. Sua única companhia era Rex, um pastor alemão leal e forte, seu fiel amigo desde a aposentadoria. O cão, que parecia entender a melancolia do velho, era sua sombra, seu guardião e seu confidente. João, viúvo há 5 anos, havia se isolado do mundo, encontrando consolo nas rotinas simples da vida no campo. A casa, uma construção antiga de tijolos e madeira,
Tinha a tranquilidade de quem já viu muitas estações passarem. As noites eram silenciosas, preenchidas apenas pelos sons da natureza. Mas uma noite a rotina foi quebrada. Era uma noite escura, sem lua. João estava na sala lendo um livro à luz de uma lâmpada, quando Rex, que dormia na porta da cozinha, se levantou bruscamente. Ele arreganhou os dentes e soltou um latido profundo e gutural, algo que João nunca tinha ouvido antes. O cão, geralmente calmo, estava em um estado de fúria incontrolável, os pelos da nuca eriçados e o corpo em posição de ataque. O objeto de sua fúria era a porta da cozinha. Rex latiu e rosnou, arranhando a madeira, desesperado para sair. João, com o coração acelerado, foi até a porta e olhou pelo vitral. Lá fora, na escuridão, algo se movia. Não era um animal comum. A criatura era alta, magra e tinha uma forma estranhamente desumana. Seus olhos brilhavam em um tom avermelhado, e a pele, na pouca luz, parecia ter a textura de um cascalho molhado. A criatura parecia estar farejando o ar, movendo-se com uma agilidade assustadora, como um predador faminto. O latido de Rex se tornou um som de pavor. A criatura se virou e seus olhos vermelhos se fixaram em João. Ele sentiu um arrepio na espinha. A criatura se aproximou da porta lentamente, e João pôde ver as garras longas e afiadas em suas mãos. Não era um animal, era algo alienígena. O velho policial, com anos de experiência em situações de perigo, sabia que não podia fugir. Ele estava preso em sua própria casa. A adrenalina que ele pensou ter esquecido correu por suas veias. Ele pegou o revólver, uma relíquia de sua vida profissional, e o muniu. A criatura bateu na porta um som oco e perturbador. A madeira velha cedeu sob o impacto. Rex, em um ato de coragem, se jogou contra a porta, tentando impedir a invasão. João atirou, mas o tiro ricocheteou na criatura sem causar dano. A criatura, irritada, deu um passo para trás e, com um golpe de sua garra, quebrou o vitral da porta. O ar gelado entrou na cozinha, e o cheiro metálico e estranho da criatura preencheu o ambiente. Rex se jogou contra ela, latindo e mordendo, mas a criatura era forte. Ela agarrou o cão e, com um movimento rápido, o jogou para o lado. João, com a mente de um estrategista, percebeu que a criatura não se importava com as balas. Ele precisava de uma nova estratégia. Ele se lembrou de uma reportagem que havia lido sobre uma criatura que foi derrotada pela luz. Era uma chance, por mais remota que fosse. Ele correu para a sala, pegou o holofote que usava para consertar o carro e o acendeu. A luz forte iluminou a cozinha. A criatura que havia entrado na casa parou abruptamente. Ela sibilou, os olhos vermelhos se contraindo com a intensidade da luz. João viu a pele dela começar a queimar, soltando fumaça. A criatura, sentindo a dor, se jogou contra a parede, tentando se esconder da luz. João não parou. Ele seguiu a criatura, apontando o holofote, e ela, desesperada, correu para a área de serviço. O velho policial se lembrou de uma passagem subterrânea que levava para fora da casa. A criatura se enfiou no buraco e João a seguiu. Ele não podia deixar que ela fugisse, que ela se tornasse uma ameaça para o vilarejo. Ele desceu com a lanterna do celular ligada e viu a criatura ferida rastejando pela terra. Ele se aproximou e, com um último ato de coragem, usou a lanterna para cegá-la. A criatura, desesperada, tentou se defender, mas a luz era demais. Ela se encolheu e o corpo ferido começou a se desintegrar. Em questão de segundos, a criatura se tornou pó. João saiu da passagem sujo e machucado. Ele viu Rex caído no chão com a perna ferida. Ele pegou o cão no colo e o levou para dentro de casa. Ele cuidou dos ferimentos de Rex e finalmente sentou-se na poltrona da sala. Ele sabia que o que havia acontecido não era um sonho. Ele tinha visto algo que desafiava a lógica e a ciência. Ele, um policial que passou a vida inteira combatendo a maldade humana, havia enfrentado um mal de outro mundo. A vida de João na propriedade rural continuou, mas agora ele tinha uma nova missão. Ele se tornou o guardião silencioso de sua pequena porção de paraíso, sempre com o holofote pronto. O sol de Cunha, na zona rural, costumava ser um lembrete da tranquilidade do lugar. As colinas, as plantações e o ar fresco eram um alívio para quem vinha da cidade grande. Mas para o investigador Marcos Siqueira, o cenário bucólico se tornou um pesadelo. Uma série de desaparecimentos misteriosos havia começado. Famílias inteiras sumiam sem deixar rastros, suas casas intactas, como se a vida tivesse sido interrompida no meio de uma frase. Marcos, um homem de raciocínio rápido e cético, foi designado para o caso. Ele acreditava em fatos, em evidências, não em lendas. As primeiras buscas não levaram a nada.
Não havia sinais de luta nem vestígios de arrombamento. A única pista em todas as cenas eram marcas estranhas, como se fossem sulcos que formavam círculos no chão de terra. Marcos, com um mapa da região em mãos, notou um padrão. Todos os desaparecimentos aconteceram em sítios que ficavam próximos a antigos círculos de pedras, locais que, segundo a lenda local, eram portais para outras dimensões. Marcos ignorou a história, acreditando que era apenas uma coincidência. Uma noite, Marcos decidiu ir a um dos sítios onde um casal havia sumido. Ele queria examinar o local mais uma vez, sob a luz da lua, na esperança de encontrar algo que a luz do dia havia escondido. O silêncio do lugar era opressor. O ar gelado da serra e o som de grilos eram os únicos sons. Ele caminhou para o centro do terreno, onde os círculos de pedra cobertos por musgo e mato eram quase invisíveis. Ele sentou-se, iluminando o lugar com sua lanterna procurando por algo. Foi então que ele ouviu um som de farfalhar de folhas, e então um sussurro, não era em português. A voz baixa e rouca parecia vir de uma boca que não tinha lábios com sons ásperos. Marcos, com a arma em mãos, apontou a lanterna para a mata. O que ele viu o fez soltar a lanterna. A criatura era alta e esguia, com pernas longas e finas. Sua pele era de um cinza claro, com veias pulsando, e seus olhos eram duas fendas escuras e brilhantes, sem pupilas, que pareciam estar fixas em sua alma. O ser não parecia ser feito de carne e osso, mas de uma substância que parecia se mover e pulsar. A criatura o encarou por um momento antes de se virar, com um movimento rápido e antinatural, e desaparecer. Marcos correu sem olhar para trás em direção à sua viatura. A criatura era real. A lenda dos círculos de pedras era real. No dia seguinte, ele voltou para a delegacia. Ele tentou explicar o que tinha visto, mas sua equipe o olhou com ceticismo. Seus superiores o aconselharam a tirar uma folga. Todos pensavam que o estresse do trabalho o havia levado à loucura. Sozinho, Marcos continuou a investigação. Ele foi até a biblioteca da cidade e leu sobre os círculos de pedra. Os livros antigos falavam de um povo que vinha de cima, em busca de algo. Marcos ligou os pontos. Os desaparecimentos não eram sequestros, mas abduções. As marcas circulares eram os sinais de sua chegada. Em uma noite, ele voltou a um dos sítios, desta vez com uma câmera, decidido a provar a todos que ele não estava louco. Ele se escondeu atrás de uma árvore, apontando a câmera para os círculos de pedra. Pouco depois ele viu um brilho no céu e do meio dos círculos a criatura apareceu. Mas ela não estava sozinha. Ela segurava um homem, a vítima mais recente do caso, que estava inconsciente. A criatura, com uma agilidade assustadora, caminhou em direção a uma das pedras. De repente, a pedra, que antes parecia inerte, começou a brilhar com uma luz azul. A criatura passou pela luz e o homem que ela segurava soltou um gemido de dor. E então eles sumiram. A luz se apagou e o silêncio voltou a reinar. Marcos, tremendo, olhou para a tela da câmera. Ele havia filmado tudo. Marcos levou a fita para a delegacia e foi taxado de louco. Ele foi forçado a tirar uma licença. Mas ele sabia. Ele sabia que a verdade, por mais que as pessoas tentassem a esconder, não poderia ser apagada. As lendas de Cunha, que antes eram apenas histórias, se tornaram uma realidade assustadora. Uma realidade que o assombraria para sempre. E ele nunca mais se sentiu seguro sob a luz do sol. O Arazouro Fino, famoso por seus cavalos de raça e suas paisagens tranquilas, amanheceu sob o signo do horror. Mais de 30 animais, entre potros e garanhões, jaziam mortos em seus cercados. Não havia sinais de tiros nem de ferimentos por armas brancas. As carcaças estavam intactas, exceto por uma estranha marca circular e queimada na lateral de cada animal. O silêncio, antes um símbolo de paz, se tornou o eco da tragédia. A polícia chegou e fez o trabalho de praxe. A investigação foi minuciosa, mas infrutífera. Os laudos veterinários não indicavam doenças. A perícia criminal não encontrou evidências de crime. Sem outra explicação plausível, o caso foi arquivado como ataque de animal selvagem. Mas Jonas, o tratador-chefe do Haras, sabia que não era o caso. Ele conhecia cada cavalo, cada animal. Eles não eram assustadiços e os predadores da região não teriam coragem de atacar um Haras tão bem cercado e grande. Jonas, um homem de poucas palavras, mas de um coração enorme, resolveu investigar por conta própria. Ele sabia que a verdade não estava na lei, mas no seu amor pelos animais. Ele se escondeu em um dos estábulos com um rifle e uma câmera de visão noturna. Ele esperou. A noite caiu e o silêncio se tornou pesado. O vento soprava e o som dos galhos das árvores se tornava um sussurro.
Jonas esperou por horas. Ele sentiu que não havia nada. E quando estava prestes a ir embora, o som de um zumbido baixo e contínuo ecoou no ar. O som se tornou mais alto e mais alto. E Jonas sentiu que o som não era algo que ele tinha ouvido antes. Era o som de uma máquina, mas não de uma máquina terrestre. Ele pegou a câmera de visão noturna e olhou para o céu. Ele viu uma nave. A nave era pequena, com luzes azuis e vermelhas piscando. A nave era uma nave alienígena. Estava ali para algo. E ele sabia que o que ela queria era os cavalos. A nave desceu devagar e o zumbido se tornou mais alto. Uma criatura esguia e pálida, com 3 dedos e olhos grandes e escuros, saiu de dentro. A criatura não se moveu. Apenas se comunicou através da mente de Jonas. Ele ouviu uma voz em sua cabeça. Uma voz fraca e distante. Não viemos para machucar. Jonas, que nunca tinha visto algo assim, sentiu medo, mas a coragem o fez ficar. Ele não disse nada, apenas observou. A criatura se moveu em direção aos cavalos e os cavalos não se assustaram. Os animais estavam paralisados. A criatura se aproximou de um cavalo e tocou-o. Uma luz azul pálida saiu dos dedos da criatura e se espalhou pelo corpo do cavalo. O cavalo se tornou uma imagem sem vida. A criatura o drenou. Jonas, horrorizado, tentou atirar, mas a criatura não se moveu. O rifle era inútil. A criatura não era feita de carne e osso. A criatura se moveu para o próximo cavalo, e o mesmo aconteceu. As criaturas não se alimentavam de cavalos, mas de suas almas. Eles não estavam matando os cavalos, mas os estavam purificando. A criatura sentiu a presença de Jonas e o encarou. Ele sentiu que a criatura não era má. A criatura mostrou a ele imagens. Jonas viu a terra se secando, o céu se tornando cinza. Ele viu a humanidade se destruindo e o planeta se tornando um deserto. A criatura disse que eles vieram para levar as almas dos animais para um lugar seguro. Eles eram os jardineiros do universo. Eles estavam salvando as almas dos animais, pois sabiam que a humanidade iria destruir o planeta. Eles não podiam levar as almas dos humanos, pois a humanidade não tinha mais almas. Jonas, que antes queria matá-los, agora sentia uma dor profunda. A criatura mostrou a ele a imagem de um cavalo, o seu cavalo preferido. A criatura disse que o cavalo de Jonas, que estava morto, não estava morto, mas estava vivo. Ele estava em um lugar seguro, onde ele poderia viver para sempre. A criatura, que não tinha nome e não tinha emoções, se despediu. Ele disse que o trabalho deles estava feito e que eles não voltariam. A criatura entrou na nave e a nave decolou, e o zumbido desapareceu. Jonas, que antes queria se vingar, agora queria ser salvo. Ele entendeu que a humanidade, que se achava superior, estava se matando. E ele, o tratador de cavalos, foi o único que viu a verdade. A partir daquele dia, Jonas se tornou um guardião da natureza. E ele contou a todos o que viu, mas ninguém acreditou. E Jonas, que antes queria se vingar, agora queria salvar. E ele viveu o resto de sua vida com a esperança de que um dia a humanidade que ele amava pudesse ser salva.